Amigos e irmãos, bom dia. Nossa reflexão para hoje é uma mensagem do Espírito Nélio Lúcio, do livro Jesus no Lar, onde o texto, os instrumentos da perfeição. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, na questão 170, a pergunta é: em que se transforma o espírito após a sua última encarnação? E a resposta é: o espírito bem-aventurado torna-se um espírito puro. Ora, se utilizarmos bem nossos instrumentos, chegaremos lá. Nós espíritas temos à nossa disposição, no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os ensinamentos sobre os caracteres da perfeição, que nos indica o caminho a percorrer para nos tornarmos seres humanos de bem, onde diz que devemos cumprir com as leis de justiça, do amor e de caridade na sua maior pureza. No capítulo do livro, nos direciona que devemos utilizar nossos instrumentos para atingir a perfeição e que, na verdade, não é a perfeição absoluta, apesar de que Jesus nos conclama a sermos perfeitos como perfeitos é o nosso Pai Celestial. No entanto, não podemos entender o ensinamento de Jesus e tomarmos ao pé da letra, pois se tornarmos tão perfeitos quanto a Deus, nos tornaríamos iguais a Ele, a perfeição absoluta. Portanto, temos que utilizar nossos instrumentos potenciais para atingirmos a perfeição relativa. Todos sabemos que conseguimos o que desejamos. Teremos que aprender, estudar, conhecer, praticar, trabalhar, para adquirirmos nossos instrumentos materiais, morais e espirituais. No capítulo do livro Jesus no Lar, o Espírito Nélio Lúcio descreve que, certa vez, Jesus, respondendo a uma questão dirigida por Pedro, lhes disse: um carpinteiro só construirá uma casa utilizando ferramentas. Tomando como base os ensinamentos de Jesus, só conseguiríamos a perfeição relativa possuindo os instrumentos necessários e utilizarmos na prática do bem no nosso dia a dia. Pois, de conformidade com o Espírito Nélio Lúcio, Jesus continuou respondendo a Pedro que os instrumentos mais importantes que recebemos de Deus e para conseguirmos as nossas bem-aventuranças são as pessoas com as quais nascemos e vivemos aqui na Terra. Ora, são vários os instrumentos que deveremos possuir e utilizar na prática com o nosso próximo, principalmente os mais chegados, os nossos familiares, porque estamos sempre perto deles, são os mais próximos, mas não devemos desprezar os demais. Muitas são as virtudes que devemos possuir e utilizar no nosso dia a dia como instrumentos morais, como a honestidade, que é um comportamento ou expressão de sinceridade, sempre a verdade, a tolerância, que é o respeito às ideias e às crenças e pontos de vista das outras pessoas, que divergem das nossas, a liberdade de consciência, de pensar e agir de acordo com a nossa vontade ou nosso livre-arbítrio. Além dessas três virtudes ou instrumentos, podemos buscar cristalizar cada vez mais o caráter, a dignidade, a honradez, o perdão, a bondade. Mas, acima de tudo isso, não poderemos conquistar a perfeição relativa sem a prática de utilização dos instrumentos da caridade, do amor e da fraternidade.
É necessário compartilharmos nossos bens materiais e morais como irmãos, pois, sem os instrumentos necessários que postam em ação, nada conseguiremos ou nada construímos. Não é possível construir uma orquestra sem a reunião e o compartilhamento de músicos e instrumentos musicais para que aquele conjunto de pessoas possam exercer a mesma melodia ou a mesma harmonia. É impossível transformar uma pedra bruta, um mármore, em uma estátua, uma figura sem um executor e sem os instrumentos necessários. Não se transforma uma obra de arte, uma pintura, sem o artista, a tela, o modelo, o pincel e a tinta, e assim sucessivamente. Da mesma forma, não pode acontecer no ser humano a evolução moral e espiritual sem possuir e utilizar as virtudes necessárias, ou seja, os bons instrumentos. Desde o dia do nosso nascimento até o final da nossa existência aqui na Terra, continuamos aprendendo, experimentando e executando cada vez mais o bem para atingirmos a nossa melhor posição, que seja a perfeição relativa. Não podemos prescindir dos instrumentos da fraternidade. Ainda são muitas pessoas neste mundo que promovem as desavenças, os ciúmes, as agressões, os crimes, divisões e outras tantas inferioridades. Conforme os ensinamentos de Jesus, não podemos agir como se fôssemos sepulcros caiados por fora e guardar podridão por dentro. Devemos servir sempre, pois quem deseja ser o maior deverá servir a todos. Sabemos que nenhuma religião poderá levar a atingir a perfeição relativa se não utilizarmos nossos bons instrumentos, as virtudes, para aqueles que estão ao nosso lado, de quem caminha conosco. É necessário, pois, utilizarmos nossos bons instrumentos, exercitando junto a nossos irmãos a compreensão, a misericórdia, a empatia, a fraternidade e o amor. Precisamos seguir o caminho de Jesus. Quando oramos o Pai Nosso, repetimos todos os dias: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nesta vida aqui na terra, tudo acontece, mas tudo passa. Atualmente, os incêndios varrem a terra, as florestas queimam, as fumaças escurecem a atmosfera. Foram muitas as epidemias que passaram pela humanidade. Esta atual pandemia também vai passar. Também nós passaremos, pois estamos de passagem. Aproveitamos, então, a oportunidade. No entanto, o sol continua a brilhar e expandir sua energia e calor sobre todos nós. Todos estamos sob a lei do progresso e evolução, nos levando a construir e utilizar nossos bons instrumentos para atingir a perfeição relativa. Na verdade, utilizar bem os instrumentos, a escolha é sempre nossa. Pois possuímos o livre-arbítrio, todos nós desejamos a felicidade, mas ela não é plena durante nossa existência aqui na Terra. Temos momentos de felicidade. Para conquistar os melhores momentos, necessitamos eliminar os instrumentos negativos e inferiores que ainda persistem em nós e procurar alimentar as virtudes, que são os instrumentos que, utilizados ao nosso próximo, construiremos cada vez mais a paz, a amizade e o amor e construirmos momentos de felicidade. Dessa forma, para somente utilizarmos os bons instrumentos, teremos que eliminar todo o mal que ainda existe em nossos sentimentos. Nos esforçamos para que, a cada dia, somente utilizemos os instrumentos que nos ajudem a nós e ao nosso próximo para a evolução moral e espiritual. É o lema da doutrina espírita, a caridade e o amor ao próximo. Desejamos paz e saúde e que Jesus continue nos abençoando.